Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do Visão de Jogo Podcast. Eu sou o Willy Robert e os assuntos do programa de hoje são as duas vitórias do Palmeiras na Copinha, a vitória de 4-2 sobre o Monte Roraima e também a goleada sobre o Batalhão, os destaques da partida, que tem uma molecada muito boa aqui que eu vou estar destacando. O mercado da bola do Palmeiras, que está semi-agitado, né? Não está 100% agitado, está semi-agitado. Alguns vídeos da TV Palmeiras dessa semana que eu vou estar reagindo, um novo quadro aqui também no podcast sobre jogadores da base e prévias de Português e Palmeiras. O Campeonato Paulista já começa hoje e não deu tempo nem de esfriar um pouco a cabeça, já tem jogo novamente. Espero que o senhor Abel Ferreira faça esse time jogar bola nessa temporada. Muito obrigado aos que se inscreveram nessa última semana, deixaram o seu like, compartilharam com os palmeirenses. Peço que aos que fizeram e aos que não fizeram, que faça, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para mais um podcast. Começar aqui com Palmeiras e Monte Roraima. Essa partida foi na segunda-feira. Eu fui à Arena Barueri, tinha até comentado no último podcast que tentaria ir, consegui. No começo ali teve um pouquinho, ameaçou uma chuva, um vento gelado, nem parecia verão, mas logo esquentou, a chuva parou e o jogo foi muito bom, foi um jogo pegado e é gostoso porque quem vai ao estádio, na minha opinião, para quem gosta de ir ao estádio, vai para cantar, para apoiar, torcer, pular, fazer bagunça, certo? Fazer bagunça. É o que eu particularmente gosto e acredito que deveria ser o padrão de quem vai ao estádio, né? Sei que muitas pessoas que vão não gostam, mas independente da partida, se eu vou, a ideia é essa. Porque senão eu fico em casa assistindo aqui de boa, no sofá. E a torcida foi um bom número, apoiou bastante, foi legal. Até postei uns shorts aqui que dia que eu postei? Eu acho que foi na quarta. Provavelmente na quarta. Na quinta-feira mesmo, que eu postei, que foi o dia do segundo jogo, né? E vamos para alguns destaques aqui da partida, falando sobre o campo mesmo. Para mim, o primeiro destaque, indiscutivelmente, é o Lucas Andrade. O Lucas Andrade é o treinador do Sub-20 do Palmeiras. O time do Palmeiras, eu fiquei... Claro, já vou começar falando logo. O adversário é muito fraco. O Monte Roraima, para falar bem da verdade, não é tão fraco quanto foi o Batalhão. Isso é meio até óbvio, né? O Monte Roraima fez 2 gols no Palmeiras. Mas falando sobre jogo mesmo, o Monte Roraima tem um timinho até arrumado, tem alguns jogadores que dá para ser sim observado. Dá para ser sim observado por times grandes. Não estou falando nem do Palmeiras, falando mais especificamente de outros, né? Só que o time do Palmeiras, eu gostei muito da maneira que o Palmeiras joga, cara. Se o time profissional jogasse dessa maneira, para mim estava muito bom. Um time que ele sabe atacar utilizando os laterais, os meias, os pontas, sabe jogar tanto por fora quanto por dentro. Tem as suas qualidades individuais, que eu vou estar falando aqui dos destaques, como o Eduardo, principalmente o Eduardo e o Sorriso, né? Mas sabe utilizar esses jogadores dentro de um esquema tático muito bom. Porra, é um time de jovens, de molecada, um moleque de... a maioria tem 18 anos nessa faixa, porque os mais velhos, ali 19, 20 anos, o Palmeiras subiu, né? Para a pré-temporada aqui no profissional, que é o Eric Belé, o Ricardo Felipe, esses moleques. Eu até tinha comentado sobre esses moleques aí para a gente ficar de olho na Copinha. E não me atentei que o Palmeiras poderia subi-los justamente pela pré-temporada curta, a molecada já está no ritmo, já começar meio que mesclando ali e tal, nesse começo. E foi o que vai ser, né? Será o acontecido aqui nesse começo de campeonato. Mas sobre o Sub-20 do Palmeiras, eu achei um time muito bem treinado, que consegue marcar muito bem, ter os seus destaques individuais valorizados a partir de um jogo com a posse da bola. O Palmeiras pressionando, fazendo pressão, trocando passes rápidos, buscando jogadas individuais pelos lados ou pelo meio, mas trabalhando a bola, não só individualmente, bola para um ponta, sair driblando 2, 3 e fazer as jogadas. Não é só isso. Os moleques se destacaram porque o time no coletivo é muito bem treinado. Então, parabéns ao Lucas Andrade. Vou passar os destaques dessa partida, mas antes de tudo já vou falar, Palmeiras e Batalhão eu não assisti a partida, eu só vi os gols. Nem melhores momentos eu vi, só vi apenas os gols. Então, os destaques basicamente foram os do primeiro jogo, exceto do lateral esquerdo que acabou sendo expulso, né? Mas vou passar primeiro pelos destaques positivos. Para mim foram 4 do primeiro jogo, né? O primeiro, camisa 5, Coutinho. Ele é o capitão. Eu já tinha até destacado aqui sobre o Coutinho aqui no podcast anterior. No podcast anterior que eu estava falando sobre a Copinha.
Ele é um jogador que, observando no estádio, ainda fica, para quem gosta de observar também, fica mais fácil. É um jogador com uma ótima saída de jogo, uma movimentação muito inteligente, ele consegue se sair entre os espaços da marcação para receber, um jogador que tem coragem para dar passes agudos. É um primeiro volante, assim, cara, muito bom tecnicamente, combativo, inteligente. É um jogador que o Palmeiras tem sim que observar e com certeza está observando, sim, para ser utilizado, não só para ser vendido, não, para ser utilizado. É um jogador muito bom, gostei demais desse Coutinho. Tem que ser observado sim, o Palmeiras já subiu, já vai estar trabalhando com o Pacheco, né? Luiz Pacheco. Eu até tinha esquecido desse jogador no podcast passado, acho que eu acabei não comentando dele. Ele é um dos destaques da base do Palmeiras e inclusive já vai ser utilizado já no profissional nesse começo do Campeonato Paulista. Outro destaque para mim foi o 6, camisa 6, o Arthur, que no segundo jogo acabou sendo expulso, assim, uma jogada besta, que para mim, sinceramente, não está 100% errado expulsar os dois jogadores como o juiz apitou, né, como o juiz expulsou, mas é um lance tão ridículo que sei lá, expulsar os dois também acaba se tornando uma mancada muito grande também. Ao mesmo tempo que é um exagero, como também não é, depende de como o juiz estava levando a partida, e como eu falei, eu não assisti a partida, né. A juizada também da Copinha, tudo com 20, 22 anos. Não tem nem experiência de jogo, de jogar, até um pouco de assistir, aparentemente, porque como foi o juiz do primeiro jogo. O gol que ele deu, se eu não me engano, foi do próprio Arthur, né, do lateral esquerdo, que chutou aquela bola de esquerda, que ela bateu na trave e pingou muito fora do gol. Eu estava atrás do gol ali, eu vi nitidamente que a bola foi fora, pingou fora. Inclusive, quando ele deu o gol, eu achei, na verdade, que tinha dado pênalti, porque a jogada foi rápida, tinha acabado de sair o gol dos caras, e aí tá torcendo e tal. A jogada saiu rápida, o chute na trave, e do nada os moleques começaram a comemorar. Eu achei que tinha dado pênalti, mas não, tinha sido gol mesmo. Tanto é que a torcida, quando bateu na trave, a torcida nem, não gritou gol. Foi um normal, de trave, bola na trave. E o juiz estava totalmente perdido. O juiz, assim, invertendo falta. Teve um lance que o jogador do Palmeiras, dentro da área, no caso, na área de ataque do Palmeiras, no escanteio, não sei quem foi o zagueiro, os moleques estão tudo careca, então de lá de cima não dá pra você entender muito bem quem é quem. Mas não dá. O moleque empurrou o jogador do Monte Roraima, empurrou assim, o juiz de frente com o lance, viu nitidamente que o cara empurrou. E ele simplesmente não deu nada, ele seguiu o lance. Inclusive na arquibancada mesmo a gente, falou, caralho, essa que foi, ele não deu. E as outras que não eram nada, ele estava dando, assim, pros dois lados. Um juiz totalmente perdido, e aquele lance culminou, né? Culminou com a péssima arbitragem. Ainda bem que não atrapalhou de todo o jogo, porque, de modo geral, o Palmeiras já provavelmente já iria ganhar do Monte Roraima. Mas sobre o Arthur, fiz todo esse parênteses, mas agora sobre o Arthur, de fato. Eu achei um jogador com uma leitura de jogo excelente para um lateral esquerdo. Bate muito bem na bola, fez muitos bons cruzamentos. E um lateral de jogadas individuais. Ele pareceu ser um jogador com drible curto, mas com jogadas em progressão. Ou seja, aquele drible, não em drible em velocidade, né? É um drible curto, uma jogada rápida para uma criação de jogada. Pode ser muito bem utilizado assim. Essa é a minha análise que eu vi assistindo em loco nessa primeira partida. Para mim, eu tenho a seguinte ideia. O jogador fez isso numa partida, ele tem capacidade de fazer em todas. O que vai diferenciar ele fazer em todas claro, qualidade do adversário, sim, importa, mas diz muito mais sobre ele, particularmente sobre ele, do que sobre o adversário. Porque o Neymar é o Neymar, voltar um pouco ao passado do futebol brasileiro. O Neymar era o Neymar aqui no Santos, era no Barcelona, como foi no PSG, na seleção brasileira, em tudo. É o Neymar. Eu lembro muito que tinha essa ideia ainda, já iniciando, já bem forte, o Neymar quando for para lá, para o Barcelona, não sei se vai jogar. Ele é gênio aqui, ele é gênio lá. A diferença é sobre ele, sobre o quão ele vai se adaptar a um futebol que é diferente, de fato. Mas ele é o craque da parada, então ele que vai ditar o ritmo. Demanda tempo, às vezes um pouco mais do que o normal. Mas quando o jogador é bom de fato, a circunstância não faz ele faz a circunstância. Ele que cria as jogadas, entendeu? Então eu acho que sobre o Arthur, tem que ver, sim, claro, subindo para o profissional e tudo, mas ele tem essa qualidade. Eu analiso assim. Então, como vou falar também aqui do Sorriso e do Eduardo,
São jogadores que têm essa qualidade. Na base ou no profissional, se ele tem essa qualidade para fazer na base, ele tem para fazer no profissional. São jogadores de futebol. É simples. A diferença é que vai pegar adversários mais fortes, mais fracos, mais rápidos ou mais lentos. Tem que adaptar a característica de jogo. Mas, no todo, ele tem essa capacidade de fazer. Vou fazer um exemplo básico. Ele é lateral esquerdo, né? Vou falar sobre o Arthur. Mais pra frente eu vou estar falando sobre outro jogador. Mas pega o Arthur, que é esse jogador, e compara com... Melhor. Pega o Sorriso, que é o 7, compara com o Facundo Torres. Você pegar no mano a mano, você como zagueiro, você prefere pegar o Facundo Torres no mano a mano ou o Sorriso? Um tem 17 anos, acho que o Sorriso tem 17 anos, e o Facundo Torres já com 20 e poucos, já rodado. Quem você prefere enfrentar no mano a mano? 1000 vezes o Facundo Torres, você como zagueiro, certo? Mas um é jovem e o outro é mais velho. Tá vendo como a circunstância não faz o jogador que cria essa circunstância. O cara tem a qualidade, precisa ser lapidado, ficar com mais experiência, saber os momentos de como utilizar e quando utilizar drible, velocidade, finalização, passe, coisas de experiência. Mas a qualidade do moleque é intrínseca, é dom. Então ele tem desde os 7, 8 anos que começa a se desenvolver e jogar mais regularmente, né? Porque com 5, 6 anos o moleque ainda não consegue demonstrar muita coisa, as pernas muito curtas e tal. Mas com 8, 9 anos já começa ali a ter um desenvolvimento melhor. Eu falo isso porque com 10 anos eu já jogava dentre adultos, muitas vezes, claro, para compor time, para fechar, ficava mais na banheira, mas já brincava. Então, assim, já tinha um corpo mais ou menos ali que dava para jogar. Mas eu sempre joguei bola, então, assim, também tem essa diferença. Esses moleques idem, sempre jogou bola. Então, botar num profissional é uma coisa, assim, mais do que natural, né? Mais do que natural. Mas sobre o Arthur, achei um ótimo jogador, um ótimo lateral esquerdo. Esse abriu um parênteses absurdo, né? 2 vezes. Sobre o Sorriso, camisa 7. Inclusive, eu nem sabia eu achava que era o contrário. Durante o jogo, eu estava achando que o Sorriso era o Eduardo e o Eduardo era o Sorriso. Por causa do número da camisa, eu achava que era o contrário. Mas não. O Sorriso, para mim, tem um 1 contra 1 excelente. Ele é corajoso e foi muito eficaz. Está sendo muito eficaz nessa copinha. Então, assim, é um jogador que o Palmeiras tem sim que observar, principalmente porque não tem esse jogador no time profissional, no time de cima. Então, é sim para se observar. Tem o Riquelme Felipe, que subiu, né? Para ser de fato posto à prova ali, para ver se vai vingar. E espero que o Abel dê chances e dê não só chance para jogar, mas chance de um coletivo que faça o moleque ter seu destaque, como o Lucas Andrade faz com esse time da Copinha do Palmeiras. E para mim o Sorriso tem essas valências. 1 contra 1, é corajoso, não tem medo de ir para cima, o que acaba muitas vezes atrapalhando muito jogador que tem até uma certa qualidade, mas não arrisca. E foi muito eficaz, está sendo muito eficaz. E agora sobre o Eduardo que se destacou ainda mais na segunda partida, mas na primeira, para mim, ele demonstrou ser um ótimo armador de jogadas, camisa 10 mesmo, tem muito bons passes e sabe driblar, que é uma diferença muito grande, né? É o que se falava antigamente do Ganso e do Valdívia. O Valdívia sabia driblar e o Ganso sabia dar passe, mas tipo, o Valdívia era completo. O Valdívia só não sabia finalizar muito bem pro gol, tipo, ele não finalizava, tinha medo, não gostava de fazer gol. Já o Ganso tinha a questão do passe e tal, mas não sabe driblar em progressão, tem dribles curtos ali. O Eduardo, aparentemente, é um jogador que tem essas qualidades de ser armador, tem bons passes, sabe driblar. E, como eu falei sobre o Arthur, sobre o Sorriso, sobre o Coutinho, qualquer jogador, tem que ser lapidado. Ele já tem essa qualidade. Subir para o profissional, a diferença que vai ter, é física, de experiência, conhecimento. É aquele negócio, quem joga futebol sabe. Quando você começa a jogar futebol com alguém, sendo bom ou sendo ruim, mas principalmente se a pessoa que você está jogando é boa, joga bem. Sempre na primeira vez, quando a pessoa é novata, ela faz uma diferença. Sempre. Se ele é muito bom ou se ele não é tão bom assim. Faz alguma diferença porque ninguém conhece, ninguém sabe como joga. Então causa esse impacto. Só que ao decorrer dos fins de semana, para quem joga bola, como eu falei, sabe, vai se perdendo essa diferença toda porque vai se igualando. As pessoas já sabem como aquele jogador dribla, como ele finaliza, como ele puxa para um lado para o outro, como ele marca, começa a se equilibrar. Se ele for bom de fato, ele vai continuar fazendo a diferença, mas não tanto como na primeira vez. Um jogador da base é a mesma coisa, quando sobe para o profissional.
tem esse impacto inicial porque nenhum adversário sabe como joga. Depois, com o tempo, de tanto jogar, você começa a pegar, começa a estudar, e aí consegue se entender. Se o jogador for de fato diferente, ele vai continuar fazendo a diferença. Não é a idade, não é nada que vai impedir ele de fazer a diferença. Então, tem que dar oportunidade. Tem sim que dar oportunidade. Eu espero que o Abel dê a oportunidade. O Eduardo acabou de renovar o contrato, inclusive. Multa de 100 milhões de euros para o exterior. Assim, números absurdos, mas aparentemente o moleque merece. Ele tá com 16 anos ainda, então assim, tem que dar oportunidade. Tem que dar oportunidade. Talvez não agora no início, terminar a copinha, aí acaba a temporada da base, né, descansar e depois voltar, provavelmente já com algumas oportunidades no time profissional. Alguns destaques negativos que eu não gosto, porque é molecada ainda, mas também ao mesmo tempo é bom dar uma criticada para ver se acorda para a vida, porque alguns erros não pode se cometer, principalmente no sub-20, né? Camisa 1, o Aranha. Ele falhou no primeiro gol, no gol de cabeça lá, assim, a bola foi muito lenta e ele estava muito mal posicionado lá no canto da trave, assim, até correr para outra não tem velocidade, tem goleiro que vai conseguir se recuperar, e apresentou uma deficiência muito grande com os pés. Teve uma bola logo na saída de jogo que ele errou, assim, foi tocar pro lateral, ele tocou totalmente errado, o lateral estava sozinho, um passe simples, um passe totalmente equivocado, assim, de um jogador que não sabe bater na bola, assim, tipo, nem questão de confiança, porque é começo de jogo, começo de campeonato, não tem como o cara estar sem confiança para dar um passe lateral. Então é falta de qualidade mesmo. Inclusive os zagueiros, depois desse lance, como foi um lance logo no início, não dá para saber se os zagueiros já não confiavam no Aranha antes desse lance e depois desse lance piorou, né? Não dá para a gente saber exatamente o que era, mas os zagueiros estavam totalmente com medo de recuar a bola. Eles não estavam recuando para o Aranha, muitas vezes atrasou a jogada, e teve um lance, inclusive, camisa 3 do Robson, que é outro destaque negativo aqui, ele se atrapalhou numa jogada lá, que era só ele ter tocado para o Aranha, ele não quis tocar, tentou gingar para um lado, gingar para o outro, se atrapalhou, o jogador do Monte Roraima roubou a bola, foi 2 contra o goleiro, os caras driblaram o Aranha e o chutou para fora, o jogador chutou para fora. E o Robson também se demonstrou um jogador assim, lento, pouco combativo, me lembrou muito o Mikael, só que mais alto que o Mikael. Muito lento e pouquíssimo combativo, assim como o zagueiro de chegada, não conseguia chegar, para sair jogando assim, é um time que também não fez pressão, então não dá para saber se o jogador tem uma saída de jogo tão boa ou não, mas também não fez passes a rasgar a defesa adversária, não teve nada demais. E defensivamente, teve esse lance que ele se atrapalhou, quase que o Palmeiras toma virada, estava 1-1 nesse momento, e também nessa questão de qualidade mesmo, de técnica, que foi a questão de ser lento e pouco combativo. Então, sobre a Copinha, foi isso. O Palmeiras joga amanhã contra o Remo, às 11 horas da manhã, novamente na Arena Barueri, para ver quem é o líder. Não sei se o Remo empatou, se ganhou, perdeu na segunda rodada, mas o Palmeiras já está classificado. Se empatar já é líder, né, por causa do saldo de gols. Isso é quase certeza que o Remo não deve ter feito 11-0, né? Então, se empatar, o Palmeiras é líder. Vamos falar agora sobre o mercado da bola. O mercado da bola do Palmeiras, como eu falei, está semi-agitado, né? É muita falação e pouca efetividade em si. Por enquanto foi contratado só o Marlon Freitas, não teve nada demais. De saída, o Palmeiras teve o Mikael, que foi emprestado ao Inter Miami. Inclusive, para mim, eu acho que é uma ótima chance dele ser comprado pelo time do Messi. Como ele já vinha dos Estados Unidos, né, da MLS, é uma ótima oportunidade do Palmeiras conseguir vendê-lo. Não conseguiu vender agora porque está em baixa, é um jogador que não demonstrou qualidade alguma, mas é um campeonato que o conhece. Tem os empresários que têm muito nome, muita força para jogá-lo para lá. Conseguiu jogar, ele deu sorte. Cai logo no Inter Miami, que é um dos mais fortes de lá, vai jogar com o Messi, vai fazer amizade com o Messi, com o Suárez e tal. Busquets, Jordi Alba, acho que Jordi Alba aposentou, né? E espero que vá bem e seja comprado em definitivo, porque o Palmeiras pagou 30 milhões de reais no Mikael. Se eu não me engano, foi 30 milhões ou 32, algo do tipo. Mas nessa faixa. Fora o salário que já está pagando e vai continuar pagando muito provavelmente, né? Eu não sei exatamente como foram os detalhes dessa negociação. E eu espero que ele seja vendido, que seria fundamental, porque o Mikael é um dos piores zagueiros que eu já vi com a camisa do Palmeiras. De tudo. Tudo. Só que a única diferença é que ele é frio. De fato, ele é frio. Contra o Chelsea mesmo, ele demonstrou ser muito frio, assim, de fazer jogadas de passes, meio que, sei lá, tão frio que parece que ele não estava nem ligando para aquela partida. É um lado positivo, só que se ele tivesse qualidade. E como ele não tem, acaba sendo algo negativo, né? O Marlon Freitas, como eu falei, foi anunciado.
gente vai estar até vendo aqui um vídeo aqui da TV Palmeiras, do Palmeiras fez com do Marlon Freitas. Vamos ver aqui se o Abel vai utilizar ele como 5 ou como 8. Tem uma questão, na coletiva ele falou que conversou já com o Abel e ele falou pro Abel que pode jogar nas duas. E aí é complicado, porque quando o jogador fala que pode jogar nas duas, ele não joga em nenhuma. É simples. Ele tem que ter a posição dele. Uma coisa é o clube precisar em algum momento da temporada e o cara quebrar um galho, mas no início, já acabou de chegar, já tá nessa de pode jogar nas duas, cara, fica difícil. Principalmente com o Abel, que gosta de colocar jogador bom para trás. Então, assim, se ele é um 8, eu até pensava que ele era um 5, mas depois eu comecei a ver uns lances, umas jogadas, tem mais características de 8 mesmo, de segundo volante. Tem pegada, consegue fazer marcação como um segundo volante, mas não como um primeiro volante. Se o Palmeiras quiser apostar num time mais ofensivo jogando com 2 8, né? Marlon Freitas e Evangelista, Marlon Freitas e Andréas, que seja, aí pode ser. Mas não como um 5, cabeça de área, para sair jogando, não. Eu acho que aí já não é positivo. De maneira alguma é positivo, mas a gente sabe como é o Abel Ferreira, né? Vamos ver o que ele vai fazer com o Marlon Freitas. Agora uma notícia boa sobre o mercado da bola. O Caio Paulista foi emprestado ao Grêmio. Não foi venda, em definitivo. Mas assim, vamos torcer. Isso a gente tem que fazer. Tanto quanto o Mikael, também o Caio Paulista. Vamos torcer para que ele vá muito bem e o Grêmio seja enganado em definitivo. Ele foi enganado em partes, por um ano, certo? Foi emprestado, vai jogar lá mais uma temporada. O Palmeiras conseguiu se livrar por mais uma temporada. Acho que o contrato do Caio Paulista vai até... A gente está em 2026, acho que vai até 2028, porque ele chegou em 2024. Normalmente esses jogadores fazem 4 anos de contrato. Então provavelmente vai até 28. O absurdo é muito grande, né? O absurdo é muito grande. Mas provavelmente é isso. Então, assim, tem que torcer muito para o Grêmio, para ele ir muito bem no Grêmio e o Grêmio ser enganado em definitivo. Sobre o Everton está negociando aí com o Bahia, com o Grêmio, a gente não sabe exatamente, mas aparentemente a proposta do Bahia parece que era um contrato e um salário superior ao Palmeiras. Aí tem questão de plano de carreira, que o Everton já está há muito tempo no Palmeiras, vai ficar nessa, já está com 36, eu acho que o Bahia tem um planejamento melhor. O Grêmio é um time maior, assim, que não está estabilizado, mas tem a chegada do Luiz Castro, tem essas questões de ser um time maior e tal. Não sei o que o Everton vai escolher. Eu espero que ele de fato saia para não queimar mais o filme dele, não sair como reserva, até porque ele saiu da titularidade por contusão. Ainda que não merecesse ser titular, ele ainda era titular do Palmeiras. Só que o Carlos Miguel entrou, tomou a vaga, tomou a posição. Não tem como o Everton tomar a posição do Carlos Miguel mais, assim, tipo, é impossível. Se o Abel for justo, de fato, que ele não é, mas assim, uma mínima justiça, né? Tem que ter. Não tem como o Everton voltar. E o Everton já vinha apresentando há 2, 3 anos falhas inimagináveis, né? Se parar para ver o que ele fez em 18, 19, 20, 21, até 22. Mas de 23 para cá, vem apresentando falhas muito grandes e a torcida estava pegando no pé. Acaba se manchando um pouco. Se ficar se desgastando, acaba manchando um pouco da história dele no clube e não é positivo para ninguém. Eu espero que ele saia assim, que vai sair pela porta da frente e faça história em outro clube aí, não ganhando do Palmeiras, tá bom demais. Agora no fim da semana teve também informação, notícia sobre o Almada e sobre o Arias. Minha opinião sincera é que me parece muito jogada de empresário. Muito, muito, muito jogada de empresário. No site da Globo tá aparecendo que o Palmeiras fez proposta, fez proposta não, está negociando. Se está negociando é porque apresentou proposta, né? Mas aparece no título da matéria, Palmeiras negocia com o Almada e negocia com o Arias. Não sei qual o teor dessa negociação, se tem proposta, se tem jogador envolvido, jogador da base envolvido, espero que não. Sinceramente, espero que não. Mas pelo valor, eu trato como improvável a vinda dos dois. Dos dois. Tipo assim, nenhum dos dois vem, na minha opinião. Porque 20 milhões de euros no Almada, e não é por 100% do jogador, o que para os clubes hoje em dia faz diferença. E o Arias também, uma negociação que não é fácil, porque tem tempo de contrato, é mais pela questão da insatisfação pelo clube estar mal, né? Não é uma insatisfação própria do jogador. E outra, é um jogador que foi para a Europa agora, quer ficar lá, da mesma maneira o Almada é novo, né? O Arias pelo menos ainda já é mais velho, mas o Almada é jovem, então assim,
tem Copa do Mundo, não faz sentido nenhum vir pro Palmeiras agora, para jogar Campeonato Paulista. Ainda que o brasileiro comece agora também, né? Mas não vai ter fase final de Libertadores, de Copa do Brasil, nada. É basicamente pontos corridos e os finais do Campeonato Estadual. Só isso. Então, não faz sentido nenhum para mim. Para mim é muito claro, está muito claro que é jogada de empresário a vinda dos dois. Mas, se viesse, estava muito bom. Principalmente o Arias, na minha opinião. O jogador do Palmeiras precisa mais, na minha opinião, o Palmeiras precisa mais de um Arias do que de um Almada. Principalmente também pelo estilo de jogo do Abel Ferreira, que não prioriza a posse de bola, ainda que o elenco esteja sendo montado para isso, ele não prioriza. Então, assim, é uma questão que a gente fica muito na dúvida se é melhor vir um jogador ou outro. Se eu fosse o treinador, poderia ser o Almada o melhor, mas assim, não sou eu o treinador. Então a gente tem que pensar no que o Palmeiras vive hoje, né, na realidade, sendo o Abel Ferreira. Mas, claro, pode começar o jogo hoje contra a Portuguesa e o Palmeiras simplesmente trocar 700 passes, ter 90% de posse de bola contra a Portuguesa, fazer 2-3-0, controlar totalmente o jogo e a gente olhar e falar assim, opa, é melhor vir o Almada. Porque o Abel conseguiu trabalhar o time, vai trabalhar o time, né? Conseguiu trabalhar para a primeira partida e vai trabalhar um time de posse de bola. Mas qual que é a chance disso acontecer? Sinceramente, nesse extremo, obviamente é zero. Mas a chance do Palmeiras se tornar um time de posse de bola com o Abel Ferreira é quase zero. Quase zero. Porque se até hoje ele não conseguiu demonstrar esse tipo de qualidade, eu acho que depois de 5 anos fica difícil, né? Já teve várias oportunidades de fazer um time trocar minimamente 500 passes por jogo e não consegue. Com regularidade não consegue. É sempre um jogo ou outro disperso que não vale de nada. Mas estamos aqui para torcer, né? Última notícia do mercado da bola aqui é a proposta recusada pelo Alan. O Napoli apresentou uma proposta de 30 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus e aparentemente o Palmeiras quer acima dos 40 milhões de euros, né? Para mim é um erro negociá-lo, se acontecer de ser negociado. Essa temporada de 2026 tem que ser dele, porque ano passado ele não jogou como titular regularmente, foi só no final da temporada, né? E ele foi muito decisivo, foi o principal jogador do Palmeiras, assim, de desequilíbrio, né? Tendo em vista que coletivamente o Palmeiras estava mal, principalmente foi mal, a esperança na final da Libertadores era o Alan, porque o Palmeiras não vinha jogando absolutamente nada. Então, para mim, tem que trabalhar ele essa temporada por completo. Porque, sinceramente, olhando para o que se tem na seleção, dependendo do que ele fizer nesses 6 meses, quem sabe ele não é convocado. Quem sabe ele não é convocado. E aí, valorização, confiança e tudo para o final da temporada fica maior ainda. Ele tem esse potencial, sim. Para mim, ele tem esse potencial de jogar numa seleção brasileira, inclusive já na Copa do Mundo agora. Até porque ele não tem 18 anos, ele tem 21 já, né? Ele é um jogador que acabou passando, batido pela base do Palmeiras, subiu e demonstrou ser um jogador melhor do que, para mim, melhor que o Estevão. Para mim, muito melhor que o Estevão. Mas 30 milhões de fato é pouco. É pouco. Dê tempo. Coloca para jogar, espero que arrume o time, faça ele ter mais destaque ainda, porque ele tem essa capacidade. Vamos ver agora os vídeos da TV Palmeiras dessa semana. Dar uma passadinha aqui pelo que aconteceu nessa semana aqui. Para começar, vamos aqui no vídeo do Marlon Freitas. O vídeo do Marlon Freitas aqui pela primeira vez como jogador. Acho que agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que ele tem feito na minha vida. É uma oportunidade gigantesca na minha carreira. Eu estou muito feliz de estar aqui, feliz de fazer parte da família Palmeiras. Como você falou, tenho muita convicção e confiança que esse casamento já deu certo, não vai dar certo não, ele já deu certo. E eu tenho certeza que vai ser um ano vitorioso para nós. E eu estou muito feliz, desfrutar de cada momento aqui vestindo a camisa do Palmeiras, ansioso para poder jogar no Allianz, a favor, a torcida, enfim, conhecer meus companheiros também, os funcionários, conhecer como o clube funciona também. Todos falaram muito bem do clube, então assim, eu estou muito feliz de estar aqui e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Com certeza, eu consigo exercer essa função bem, tento ajudar da melhor forma possível, tento aprender também, e eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com meus companheiros, com a comissão, enfim, com todos. Para mim, isso, como eu falei, já antecipei sobre o Marlon Freitas, para mim é um erro ficar falando que... Não que vai aprender, isso de fato, isso é positivo, tem que aprender mesmo. Mas um jogador com 30 anos de idade não muda-se de posição assim, né? Tão facilmente. Não se
como eu posso dizer, não vai ter uma mudança drástica a ponto de falar, não, o Palmeiras contratou esse jogador, tá pagando uma bala nesse jogador de 30 anos de idade para ser um jogador de uma outra posição que ele nunca foi. Ou melhor, que ele não se destacou. Nunca foi, deve ter jogado. O segundo volante normalmente joga de primeiro, muitas vezes. Mas, para mim é um erro. Mas, esse foi o vídeo do Marlon Freitas, logo quando ele chegou aqui no Palmeiras. Teve outra notícia também do Marcelo Lomba. Ele renovou com o Palmeiras. E, para mim é uma notícia boa também do Lomba ter renovado com o Palmeiras, tá? É um jogador que, como reserva, nunca deu problema e sempre conseguiu cumprir com suas atividades quando jogou. Foi muito bem, inclusive para mim deveria ter tido mais chances no lugar do Everton, antes do Carlos Miguel chegar. Para mim, há 4 anos atrás, né, essa 5ª temporada, e como me identifiquei. O bicho ficou velho também. Dar o meu melhor todos os dias e feliz por a gente estar aqui mais um ano juntos, atrás dos nossos objetivos. 2026 é um ano importante. E é um jogador que, quando você olha nos bastidores, ele tem muita liderança, né? Exerce muita liderança no clube. O melhor dos anos, né? Queremos conquistar títulos. Me encontro bem, mentalmente, fisicamente, para colocar toda a minha força, colocar a minha ajuda, a minha experiência, o meu potencial, capacidade para a gente poder ir o mais longe possível. Tá aí, Marcelo Lomba renovou por mais uma temporada. Muito positivo para mim, e eu acho que também, inclusive, é um indicativo que o Everton não deve ficar de fato, né? Agora tem um vídeo sobre a volta do Palmeiras às atividades, né, dos jogadores do elenco profissional. Obrigado, mano. Tamo junto. Ele tava falando disso agora. Tudo bem? Feliz ano novo. Fala, condutores, valeu, minha Nossa Senhora. Bem? Tudo novo. E aí, feliz ano novo. Seu negócio é seu novo, né, pai? Hã? Os novos tem que fazer. É pela idade? Ele igual, vou ensinar. Isso aí, cara. Feliz ano novo. Alemão foi. Ele foi pra Portugal, alemão, filho. Os caras todos servando no bucho, como diz o Nando Moura. Tá aí, foi a volta do Palmeiras. O Palmeiras se reapresentou, teve os exames e tal, aquela correria toda lá nas esteiras. Eu gosto de ver a correria na esteira lá, pra ver aquele... É o teste da esteira, né? Vai passar aqui mais pra frente. Aqui, esse teste aqui, ó. Mas não pegou o teste completo. Eu queria ver o teste completo dos jogadores. Eu acho da hora ver principalmente quando você volta, o cara tá... A maioria hoje continua se cuidando nas férias, mas antigamente os caras paravam de vez. Eu lembro do Dudu, que o Dudu voltava com a barriga parecendo do Walter. Aí passava ali janeiro, fevereiro, em março ele voltava mais ou menos a jogar futebol e só pegava no tranco mesmo em junho. Era assim. E o Dudu acho que foi o último dos moicanos. Então, talvez seja até por isso que o Abel não gostava muito dele, né? Não fez muita questão de ficar com ele. Outra aqui é o Palmeiras também treinando, né? Os 2 períodos, seguindo a preparação para a temporada. É outro vídeo da TV Palmeiras aqui dessa semana. Eu quero. Vamos ver. Eu fico. Isso é uma coisa que eu queria até destacar aqui no podcast. Eu fico impressionado com os treinos de finalização do Palmeiras. É uma coisa que eu vou. Quando tiver um específico, eu vou estar reagindo por completo aqui. Porque pra mim são treinos completamente defasados e eu acho que na Europa não se faz isso e no Palmeiras continua se fazendo. Não sei nem se no Flamengo se faz assim. Uns treinos de finalização assim que o jogador tem uma ó a tranquilidade. Durante o jogo você tem essa tranquilidade pra poder trotar até a bola na linha de fundo, cruzar rasteirinho, o goleiro não vai sair, o atacante vai e faz o gol. Você tem essa tranquilidade durante o jogo? Eu acho muito difícil, mas no Palmeiras o treinamento de finalização é assim. Por isso muitas vezes, às vezes a gente acha, tá com pouca eficácia, o jogador é ruim, mas às vezes é esse treinamento, né? O jogador tá acostumado a dominar a bola, pensar 5 segundos até fazer alguma coisa. Chega durante o jogo, ele não tem nenhum segundo para raciocinar. Tem que fazer no automático. Se você não faz no treino, fica complicado. Muito complicado. Aí no período da tarde teve o vídeo do Abel, que eu prefiro nem reagir. Eu assisti, mas eu prefiro nem reagir aqui, porque é mais do mesmo. Mais do mesmo. O Abel não apresenta nada de novo, é sempre a mesma coisa. Vamos ver o que vai ser no decorrer da temporada.
Próximo vídeo aqui, também essa preparação que está todo vapor. Vamos ver hoje, né? Se a preparação está todo vapor de fato na academia de futebol. E aí, câmera? E aí? Ó o tempo. O goleiro não vai na bola. É uns treinos de finalização assim que, sinceramente, na hora que precisa mesmo, que é durante do jogo, por isso que os caras erram. É por isso que os caras erram. Tem que treinar, pra mim, treino de finalização é o principal. Você tem que treinar na pegada sempre. Sempre. Aí agora também o Palmeiras tá com esse novo layout, né? Aparentemente. Vamos lá. Finalização. Flaco Lopes. Jogando golzinho, é bom jogar golzinho, acertar, né? Bom pra precisão, né? Onde você tem que acertar passe e finalização. Pra mim é positivo, sim, o golzinho. Aí o Larsson sendo orientado pelo Abel, me dá até medo. O Abel orientando. Mas esse foi o vídeo da preparação do Palmeiras aqui. A todo vapor, a todo vapor. Vamos ver hoje, né? Vamos ver hoje. E aqui é sobre a camisa do Palmeiras. O Palmeiras lançou o uniforme. Um vídeo muito bonito, inclusive, aqui ficou. E as camisas ficaram muito bonitas também. Aparentemente essas também de viagem, de treino, ficaram também muito bacanas. Uma história de coragem e de luta, de força e resistência, de resiliência. Esse detalhe em vermelho ficou muito louco. De tradição e conquistas que nos acompanham desde o primeiro dia em que entramos em campo. E ninguém se atreve a discordar. Somos um clube criado por italianos que logo virou um clube de todos, porque nossa família nasceu para agregar. Portugueses, argentinos, alemães, paraguaios, japoneses, colombianos, ganeses, sul-africanos, uruguaios, russos e americanos. Gente de qualquer lugar. Por isso, palestrinos, palmeiristas e palmeirenses tenham a certeza... Essa branca, pra mim, ficou ainda mais legal. A Puma tem uma questão que eu vou estar falando aqui sobre as camisas. Um destaque que eu vou estar dando aqui. Já seria o bastante. E onde houver um palmeirense, sempre haverá Palmeiras. Dove c'è un palmeirense, c'è Palmeiras. Esse vídeo merece o like. Esse sim merece o like. O engraçado das camisas da Puma, do Palmeiras, é que sempre... Eles sempre... deixa eu até colocar no próximo aqui, que é do Larsson. Eles sempre fazem uma camisa... Assim, 2019 foi quando a Puma lançou a camisa do Palmeiras. Uma camisa padrão verde com a gola branca aqui. A gola arredondada, aqui branca. Padrão. 2020 eles mudaram um pouco. Já foi uma das mais bonitas do Palmeiras. 2021 eles continuaram com a mudança. Foi mais drástica ainda. Foi aquela quadriculada que parecia da Croácia. 2022 eles voltaram pro padrão, só que com uma gola em V, verde. 2023 fizeram aquela camisa verde meio que fluorescente ali com os detalhes. Em 24 foi aquela dourada, em 25 voltaram pro padrão, né? E agora 26 eles continuaram no padrão, ou seja, 26 eles deram uma mudada. Em vez de, eu tava achando o quê? 2026 viria com algo diferente, uma mudança mais drástica, como foi de 19 para 20, 20 para 21, ou depois de 22 para 23, 23 24. Não houve, mas as camisas ficaram muito bonitas, as duas, muito, muito bonitas, os detalhes legais, diferentes, e a branca, para mim, com os patrocínios, fica esquisito, né? Principalmente por causa daquela linha aqui, que desce no peitoral, com o patrocínio da CIMED ficou meio cortado, ficou esquisito. Talvez no campo, quando você vê, já fique mais bacana, né? Mas a gola também, nas cores da Itália, e o detalhe, eu acho que só com um patrocínio da Sporting Bet vai ficar muito bacana. Com toda certeza eu vou comprar as duas, gastar uma graninha a mais aí. Agora sobre o Larsson. Passada do último jogo que eu fiz contra o Ceará, fiquei muito feliz pela atuação, né? E mais ainda pela vitória, que é o mais importante. Eu tinha uma ideia ali que podia jogar, mas eu não sabia, né? O professor deu a oportunidade e eu tentei aproveitar da melhor forma possível. Eu fui muito feliz no jogo, a gente ganhou o jogo, então isso que é o mais importante.
Sobre os elogios, eu fico muito feliz com os elogios, mas eu procuro sempre manter a cabeça centrada, que a gente sabe como funciona o futebol, então é uma gangorra, a gente tem que sempre manter o foco e o alto nível. Com a comissão do Abel a gente aprende muito. Até aumentei sem querer que eu aumentei a tela. Mas esse foi o Larson. O Larson provavelmente vai até ser titular na partida de hoje, quem sabe. A gente vai estar falando aqui ainda sobre Portuguesa e Palmeiras. Vai ter muita oportunidade. Provavelmente terá muita oportunidade, até por ser um segundo volante. Aí vai depender de quem vai ser esse primeiro volante, se vai ter, se não vai ter. O Larson provavelmente vai ter, sim, muita oportunidade no time do Palmeiras. Espero que tenha, porque parece ser um jogador muito bom, muito qualificado. E agora é sobre a preparação finalizada para a estreia contra a Portuguesa. Aqui a trabalhar, prepararmos para o próximo jogo e todos preparados para servir a equipa. Sempre com papo de servir a equipa. Ninguém se destaca mais do que a equipe. Emiliano Martinez, que no início deve ser o titular, né? Se fisicamente estiver bem, deve ser o titular, porque é o único primeiro volante de origem mesmo, né? Se é que o Marlon Freitas não vai ser em definitivo o primeiro volante. O Everton de volta aos treinos, já com bola. Luiz, vamos ver se está acertando o pé. Mais ou menos, né? O Lomba conseguiu ainda fazer a defesa. Eu já falei algumas vezes, eu sinto muita falta do coletivo, cara. Treino coletivo, o campo inteiro. Para os jogadores terem espaço, terem algo mais próximo do jogo e não nessa intensidade maluca, porque campo reduzido te exige muito fisicamente, ida e volta, é como se fosse uma quadra society. E acaba que você não consegue trabalhar muito não a individualidade. A individualidade sim, mas a questão que o próprio Luxemburgo fala muito da espontaneidade do jogador, né? Do automático, o jogador pegar a bola e conseguir fazer coisas. No coletivo ele tem a liberdade, deveria ter liberdade, né? Olha o Larson falando. É o que eu falei, é um grupo muito unido, então independente de quem jogar, vai dar conta do recado, independente de quem jogar, a gente vai... É assim a gente espera, né? Quem entrar tem sim que dar conta do recado, né? É quase que uma obrigação, né, Larson? Vamos falar agora aqui sobre o quê? Um novo quadro do podcast sobre o Alanzinho, cara. O Alanzinho é um quadro, não tem nome exatamente, é como estão as antigas crias da academia, né? O Alanzinho é um jogador que teve muito destaque na base, foi o camisa 10 da seleção sub-20 lá, que tinha o Vinícius Júnior e tal, ele foi o destaque, ele era o 10 daquela seleção. E é curioso porque ele teve todo esse destaque e no Palmeiras ele acabou se machucando, ele foi emprestado, acabou se machucando e depois voltou e o Palmeiras vendeu, não sei exatamente como foi a cronologia, mas é um jogador que tinha muita qualidade, tá bem, se não me engano tá no Moreirense, é no Moreirense que ele tá agora, eu vi no FIFA lá no EA Sports FC, no modo carreira, overall 74, é um jogador muito qualificado para mim. O Palmeiras poderia dar uma observada nele, dependendo de como está a situação, se vai jogar com meia central, se não vai. É um jogador que tem muita qualidade, cara, como camisa 10, e o Palmeiras deveria assim, ficar de olho. Não só o Palmeiras, a torcida assistindo os jogos, se quem pudesse de jogo do Campeonato Português, se tiver saco também, paciência, mas para observar esse jogador que agora está jogando, depois da lesão, consegue ter uma sequência boa. E no Transfer Market, ele tem eu vou até entrar aqui no Transfer Market para vocês verem. Ele tem não tem um valor de mercado alto, até porque também acabou não tendo tanto destaque assim na carreira, né? Não conseguiu se destacar tão grandemente assim, né? Vamos procurar ele aqui no Transfer Market. Deixa eu até entrar aqui mudar a aba aqui do podcast para vocês. Transfer Market, procurar aqui pelo Alanzinho. Alan Moreirense, né? Eu acho que eu falei certo, Moreirense. Os títulos dele foram quais? Taça da Segunda Liga, Campeão da América. Não, foi Sub-17, 2017, não foi Sub-20 quando eu falei. Ele era o camisa 10, ele fez um gol naquela competição. Mas, sobre o Alan aqui, ele nessa temporada já tem 15 jogos, 2 gols, 4 assistências, 94% dos jogos como titulares, tem 90% dos minutos de campo, ou seja, ele é o titular do Moreirense.
Posição principal, meia ofensivo, né, que ele sempre foi o camisa 10, desde a base. Na base ele jogava muita bola no Palmeiras. O contrato dele vai até 2026, ou seja, até o meio desse ano o Palmeiras já poderia fazer um pré-contrato, né? E foi emprestado, foi até pro Sport um tempo atrás, né? Aí, ó. Ele se machucou, não sei se foi no Palmeiras, eu lembro que foi o Léo Passos que machucou ele, inclusive era companheiro dele no Palmeiras. E agora tá valendo 4 milhões de euros, cara. Então, assim, é um jogador que dá pra se observar, assim. Ele tava no Operário quando ele se machucou. Tem aqui exatamente, tava no Operário, aí voltou, foi pro Sport e tal, o Palmeiras foi emprestando, depois vendeu para o Moreirense. Ele teve que ter um destaque maior no Sport. Mas ele tá aqui, dados totais, 16 jogos, 2 gols, 4 assistências, né? 2 gols, 4 assistências. E minutos em campo. Nessa temporada tá jogando, por isso não vale tanto. Ele tem 25 anos já também. Mas por qualidade, o que eu via na base, ele poderia sim, o Palmeiras observar. Fica de olho. O jogador repatriá-lo. Já repatriou o Arthur, porque não o Alan também. Começar até a tentar dar mais uma olhada nele aqui. Recorrentemente assistindo jogos, vendo lance para ver como que ele está jogando, como que ele está, provavelmente está aguentando o jogo inteiro, porque está com bastante minutagem, mas o jogo em si é diferente, né? Às vezes o cara está só andando em campo e está contabilizando, como é o Ganso normalmente. Mas vamos agora para a próxima pauta, a última pauta do programa, que é Portuguesa e Palmeiras. É a partida que ocorre hoje, a volta do Palmeiras aqui, no caso a volta da temporada, né? No início da temporada. Vamos ver aqui o que tem essa partida nos apresenta. Portuguesa e Palmeiras vai se enfrentar hoje às 8h30 no Canindé. E o jogo vai ser transmitido pela Record, Cazé TV, HBO Max, aqui dá para ver mais para baixo aqui, né? O Palmeiras, como escalação prévia, tem... Eu não sei se eles têm essa informação ou se eles estão chutando uma escalação, porque muito provavelmente o Abel vai poupar os jogadores, assim, mesclar, como fez no Campeonato Paulista do ano passado, e aí eu já não sei como que ele vai fazer, devido ter jogos quarta, domingo, ou sábado, terça, sábado, quarta, e eu não sei como que ele vai fazer, porque o Brasileirão inicia já no final do mês, e tem clássico também no Paulista logo no início, então assim, até porque a fase de grupos do Paulista hoje esse ano vai ser muito curta, né? São 8 ou 9 jogos? 8 ou 9 jogos, algo do tipo assim, até o mata-mata. Mas vamos lá. Escalação provável é Carlos Miguel. Acho que vocês conseguem ver direitinho aqui, né? Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo, Piquerez, Emiliano Martínez. Aí tem as dúvidas, né? Não sabe se é o Pacheco, se vai ser... vai jogar Marlon Freitas e Larson ou Andrés Pereira... Flaco, Sousa e Vitor Roque. Eu acho que essa escalação aqui está muito errada, pelo que o Globo Esporte está colocando. Se eles têm essa informação, eu já não sei. Até porque eles estão colocando muito jogador reserva, né, como provável também, né? Kelvin, o Giai, Murilo, o Fux, como eu falei, o Emiliano, o Luiz Pacheco, Larson, o Andrés Pereira, Sousa, o Belé, e aí o Flaco e o Vitor Roque na frente. Sinceramente, eu acho que se ele for mesclar, ele não vai colocar, por exemplo, Emiliano e Larson, porque o Emiliano não veio de uma temporada boa, só se ele estiver voando nessa pré-temporada. E o Marlon Freitas talvez estreie na próxima rodada, porque chegou agora. Talvez o Sousa tenha oportunidade. Não sei se o Felipe Anderson... o Felipe Anderson está lesionado ainda por causa da final da Libertadores. O Evangelista e o Figueiredo estão em transição. E o Paulinho, como todo mundo sabe, é o Paulinho Goró, né, que o pessoal está chamando agora, está ainda de repouso, né? Está repondo ossos da canela. Mas é isso. Vamos finalizar aqui o podcast. Português e Palmeiras hoje 8h30. O podcast está saindo 7 horas agora. Vamos finalizar o podcast. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Deixou seu like, compartilhou. Se inscreva no canal, deixe seu like. Semana que vem estaremos de volta para falar o que foi essa partida. A segunda rodada também que terá do Paulistão já no meio de semana, que agora é partida direto. Não deu nem tempo de respirar. Já estava perdendo um pouquinho da raiva do que foi a temporada passada, já vai ter jogo de novo. Espero que o senhor Abel Ferreira faça esse time jogar futebol. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, valeu. Até semana que vem.